Paz e graça para você ligado na Rede Internacional de Televisão. Meu nome é Heber Cocarelli e esse programa é o Vejam Só, um programa de reflexão, entrevistas e debates. Já disse aqui várias vezes e todos concordam que o Senhor Jesus foi um dos maiores, se não o maior de todos os mestres em todos os tempos. Ele é admirado mesmo por aqueles que não professam a religião cristã. E é admirado por causa dos seus ensinamentos. Mas o curioso é que quando nós vamos examinar aquilo que o Senhor Jesus de fato ensinou, nos surpreendemos com vários aspectos um tanto quanto estranhos ou até obscuros do seu ensinamento. Eu mesmo me surpreendo com várias coisas que Jesus disse no Sermão do Monte, por exemplo, né? E que não são assim tão claras. Por que o Senhor Jesus é tão admirado se muito do seu ensinamento não é obedecido ou mesmo compreendido? Nós já temos explorado várias dessas questões aqui. Não vamos falar hoje das questões ligadas ao perdão ou da não violência, como aquela palavra estranha de Jesus, não resistais ao perverso. Não resistir ao perverso? Deixa ele fazer o que quer. Será que Jesus quis dizer isso? Vale um bom tema. Mas o tema de hoje é outro. Afinal de contas, o que é que o Senhor Jesus quis dizer quando falou de cães e porcos? Não deis as coisas santas aos cães. Não derramem as suas pérolas aos porcos. Até porque os cães e os porcos, além de espezinhar e desprezar aquilo que lhes for lançado, podem se voltar contra vocês e agir com violência, não é? Quem são esses cães? Quem são esses porcos a quem não devemos, nós, os seguidores do Senhor Jesus, dar coisas santas ou derramar as nossas pérolas? Aquilo que é santo e as pérolas até é fácil de entender. Trata-se da palavra de Deus, da graça, do amor, da mensagem do Evangelho. Será que Jesus quis dizer que há grupos de pessoas com as quais nós não devemos desperdiçar o nosso tempo, o nosso talento, às quais não devemos pregar o Evangelho? Isso não seria uma contradição com a palavra? Não, a Bíblia não tem contradições. Então, quem são os cães e porcos a quem não devemos jogar as coisas santas? Está no ar o Vejam Só. Olá, começa agora o programa Vejam Só, transmitido ao vivo para todo o Brasil pela Rede Internacional de Televisão. Nesta terça-feira, estamos chegando ao Brasil todo e também às 3 Américas, a África, no norte dela pelo menos, a todo o continente europeu e a boa parte da Ásia. Queremos saudar todos os telespectadores na paz do Senhor Jesus e convidá-los para uma reflexão bastante interessante, para não chamar de instigante. Todos admiramos os ensinos de Jesus, mas será que Jesus ensinou que há um determinado grupo de pessoas a quem não devemos derramar o Evangelho, mostrar a sua graça? Quem são os cães e porcos a quem não devemos jogar pérolas, né? Esse é um texto, uma citação do Senhor Jesus lá no Sermão do Monte, e nós vamos tentar elucidar com 2 irmãos aqui que vão nos ajudar a compreender esse ensinamento de Jesus. O primeiro não é ele, é ela, é a pastora Mabel Andrade Garcia, que é pastora auxiliar da Igreja Batista em Parada 15 de Novembro, aqui em São Paulo, e coordena a Casa de Convivência Porto Seguro. Paz e graça, pastora Mabel, seja bem-vinda. Paz e graça. Muito Tudo obrigada bem com a senhora? Graças a Deus. Primeira coisa, onde fica a Igreja Batista lá em Parada 15? Em Itaquera, zona leste da capital, extremo leste da capital. O endereço? Rua Piacatu, número 15. E a senhora trabalha lá na igreja. E coordena a Casa de Convivência Porto Seguro. O que é a Casa de Convivência? Ela atende moradores adultos em situação de rua. É um trabalho da AEB, da Associação Evangélica Beneficente, que há 18 anos, agora sexta-feira vamos completar 18 anos de trabalho
junto aos moradores da Rua do Centro aqui de São Paulo. E onde fica A Casa de Convivência. É a Casa de Convivência. Na Rua Porto Seguro, 235, próxima à Estação Armênia do metrô. Por isso que chama Porto Seguro? Por isso que chama também, por causa da rua, a rua chama Porto Seguro. E Porto porque é um lugar que as pessoas vêm e vão. Né? As pessoas em situação de rua, elas estão lá um dia, outro dia não. E seguro porque a gente tenta que seja um lugar de bastante segurança para eles. Então, pastora, no caso, fica na região da rodoviária, Isso. por ali. Essas pessoas moram na casa ou só dormem lá? É uma albergue? Elas moram na rua. Elas moram na rua? Ou nos albergues e frequentam durante o dia a nossa casa. Então é um lugar para ir durante o dia para quem não tem onde ir. Isso. E qual é a faixa de idade? 18 anos para cima. Tanto faz homens e mulheres? Homens, mulheres, também travestis, todos são atendidos. Tem ideia de quantas pessoas passam por lá cada dia? Todo dia 130 pessoas. E o que elas fazem lá? Bem, elas se alimentam, tomam banho, tudo que não pode fazer na rua, né? Então, tomam banho com dignidade, se alimentam, tem alfabetização, telecurso, quinta ou oitava série. Elas têm também uma horta, artesanato e atendimento psicológico. Pode passar o dia todo lá? Atendimento social o dia todo. Depois à noite vai dormir no albergue? Isso, aí nós temos um assistente social que encaminha ou para o albergue e as que ainda estão resistentes, ainda não, vão ficar na rua e depois... Tem gente assim? Sim. Tá bom, vamos conversar sobre isso. Então, olha, vamos aproveitar que a pastora Mabel está aqui, ela está à frente de um ministério extremamente difícil e muito raro de achar, né? E vamos aproveitar para aprender alguma coisa com ela. Como vamos aprender também com o pastor Marcos Granconato, que é pastor da Igreja Batista Redenção e professor do seminário Palavra da Vida. Paz e graça, pastor Marcos, como vai o senhor? Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Tudo bem. A igreja que o irmão pastoreia fica onde? Fica na Ataliba Leonel, 3.780, no Tucuruvi. Próxima à estação Tucuruvi ou Parada Inglesa. E o senhor leciona o que na Palavra da Vida? Eu leciono a matéria Romanos e leciono também Teologia Sistemática. Coisa boba, né? O livro de Romanos é moleza e Teologia Sistemática é a matéria mais fácil de seminário, né? Mais ou menos, mais ou menos. Tem pontos difíceis, pontos controvertidos e há pontos que são mais serenos e fáceis de abordar. É gostoso estudar essas coisas. Eu imagino. Eu imagino não, eu sei o que Sabe eu que já trilhou esse caminho, né? Muito bom. Então, você participa pelo telefone e pelo nosso site, 3337-5886 ou vejamsó.com.br. Aproveita agora, enquanto você entra em contato conosco, e assista a matéria preparada pela Carla Viana. O uso da figura de linguagem para expressar uma ideia real ou imaginária de um contexto é comum em determinados discursos para torná-los enfáticos. Esta técnica aparece com abundância nas Sagradas Escrituras, inclusive nas parábolas. Era uma forma de Jesus simplificar os seus ensinamentos aos seus discípulos. Jesus, falando em linguagem figurada, ele usava o exemplo das coisas materiais e físicas desse mundo para compará-las com as coisas espirituais, que são eternas, de difícil entendimento. Então, Jesus, ele tinha esse costume de comparar as coisas materiais com as coisas espirituais para simplificar os seus ensinamentos para os seus discípulos. A parábola é uma narrativa alegórica com uma lição moral. Jesus falava muito por meio delas. A 8ª parábola encontrada na Bíblia é a dos cães e porcos, que simbolizam formas distintas do mal. No caso da parábola citada, os cães representam a ferocidade e os porcos a impureza. Nesta mensagem ainda tem as pérolas, que também têm seu significado. A pérola aqui simboliza a preciosidade, né, da palavra de Deus, o valor que a palavra de Deus possui. Se nós pararmos para pensar, analisar, nós vemos o mergulhador, ele vai até no oceano, né, e vai buscar a concha lá no fundo do mar. Ao pegar essa concha, ele vai ter que abri-la, né, para ali ter o acesso à pérola, né, a esse material de tão grande valor. Quando a Bíblia trata de pérola, Jesus falando aqui, não dê pérola, né, aos porcos, ele está falando da preciosidade da palavra de Deus, o valor que a palavra de Deus possui. O
O pastor Severino Torres lembra que este contexto fala sobre a pregação da palavra de Deus. Pregar o evangelho é uma obrigação de todos aqueles que recebem Jesus Cristo como Salvador. Todos têm a obrigação de pregar o evangelho e a toda criatura, a palavra de Deus é para ser pregada para aqueles que creem. Aqueles que creem e ser batizado serão salvos. Sendo assim, para o pastor, a pregação deve ser feita sem exceção. Mas e o imperativo do ide por todo mundo e pregar o evangelho? Não esbarra na dúvida de restringir esta mesma pregação a alguns, como os referidos na parábola dos cães e porcos? O próprio Senhor Jesus fez uma restrição, tratando-se para não dar a pérola aos porcos e as coisas santas aos cães. Existem algumas pessoas que estão restritas de receber a preciosa palavra de Deus, que tem um valor comparado ao das pérolas. E quem são essas pessoas que aparecem na Bíblia como cães e porcos? É o que o Vejam Só de hoje vai debater. E eu estou extremamente curioso para saber a resposta. Se você, que nem eu, também não sabe interpretar essa palavra de Jesus, vamos trabalhar para fazer isso, tá? Vamos conversar aqui com o pastor Marcos Greconato, afinal de contas ele é professor, né? Ele dá aula de Bíblia. Então, pastor Marcos Greconato, professor do Seminário Palavra da Vida e ministro da Igreja Batista Redenção. Quem são os cães e porcos a quem não devemos jogar pérolas e coisas santas? Olha, olhando para o texto de Mateus 7,6 e observando o contexto dessa passagem, que fala, inclusive no versículo anterior, que nós devemos olhar primeiro se temos uma trave no nosso olho, para depois apontar o cisco no olho do outro irmão. Esse texto fala sobre o dever de repreender, mas antes olhar para si. No versículo seguinte, quando ele fala não deem o que é sagrado aos cães, ele muda o foco. Ele muda o foco e agora ele olha não para a pessoa que está corrigindo, não para a pessoa que, não a atitude da pessoa que está corrigindo, porque ele já tratou disso no versículo anterior, já avaliou a si mesma, antes de corrigir. Agora é a atitude de quem está sendo corrigido. Quem está sendo corrigido, como reage à correção? Quem está sendo corrigido, como reage à verdade que é exposta a essa pessoa? Se essa pessoa, quando é corrigida, demonstra resistência, se ela interpreta que ao lançar algo valioso para ela, que é o conselho, que é a verdade, que é a admoestação, que é o ensino da palavra de Deus preciosíssimo, como nós vimos na matéria, se ele interpreta que essas pérolas são pedradas que eu estou dando nele, e é assim que o porco e que o cão vai interpretar, ele não sabe, o cão e o porco não sabem discernir entre pedra e pérola, ele vai interpretar como uma agressão. Eu joguei a pérola nele, ele vai achar que é uma pedrada. Se ele reage assim, ele começa a pisotear as pérolas, no caso do porco, ele começa a pisotear, ou seja, a tratar como aquilo que é sagrado, como algo que não tem valor nenhum. Se ele se volta contra mim, irritado, porque entende que eu o agredi, e me ataque, o texto é pesado, o texto fala de despedaçar, os cães se voltarem contra nós para nos matar e nos despedaçar. Se isso acontecer, então eu estou diante de porcos e cães. Então, nesse caso, eu paro de lançar as pérolas, eu paro de jogar as coisas preciosas para essas pessoas. Não dá para saber se o indivíduo, se a pessoa é cão ou porco, antes de jogar. Eu tenho que jogar a pérola. E percebendo que há essa reação, eu descubro, esta pessoa se enquadra na descrição de Jesus aqui nessa figura de linguagem. Ela reagiu pisoteando e desprezando o que é sagrado, e ela se voltou contra mim como se eu a tivesse agredido, quando na verdade eu quis corrigi-la, ensiná-la, eu estou preocupado com ela, estou lhe dando algo precioso. E ela reage assim, então, percebendo isso, eu paro de lançar. Agora, é claro, eu não posso só olhar para a pessoa e dizer, aquilo lá é porco, aquilo lá é cachorro, então eu não vou jogar nada. Não, Jesus, ele pregava para todo mundo. Jesus se aproximava de publicanos e pecadores, pessoas que nós, na nossa avaliação superficial, diríamos, são porcos e são cães. Ele se aproximava e pregava a essas pessoas,
E o apóstolo Paulo, quando chegava nas cidades, pregava para todas as pessoas, e só depois que ele percebia a resistência, só depois que ele via, no caso dos judeus, por exemplo, em Atos 13, Atos 28, quando ele percebe a resistência, quando ele percebe que aquelas pessoas se voltam contra ele, e o atacam, e querem matá-lo, e começam a zombar dele, ou blasfemar, então ele fala, eu me volto agora para outro grupo, para os gentios, no caso, enfim. Mas eu só posso descobrir se a pessoa é cão ou porco, se ele se enquadra na figura de linguagem, diante da reação dele, quando eu lanço a verdade diante dele para corrigi-lo, para recuperá-lo. Muito bem, você ouviu aí um professor dando uma aula, né? Uma aula de hermenêutica, de um texto difícil do Sermão do Monte, lá em que o Senhor Jesus tratou de uma questão meio complicada de entender, que muitas vezes é mal entendida, né? Agora a gente vai ouvir a palavra de uma pastora, que além de ser pastor, né, de cuidar de ovelhas, de uma igreja local, ela é mulher, né, tem todo aquele lado maternal e trabalha com pessoas que vivem nas ruas, né, com adultos em situação de rua. Muitas vezes vistos, não nessa questão espiritual, mas na questão social, como pessoas de segunda categoria, né, tal. Como é que ela interpreta esse texto de Jesus? Pastora Mabel Andrade Garcia, que é pastora auxiliar da Igreja Batista de Parada, 15 de novembro, e coordena a Casa de Convivência Porto Seguro. Como é que a senhora responde à pergunta, quem são os cães e porcos a quem não devemos jogar pérolas? Eu creio que o professor já explicou bastante o texto. E, sim, são pessoas que você vai colocar a palavra de Deus. Eu creio que não a pregação do Evangelho, a primeira pregação ou testemunho de vida que você vai ter com aquela pessoa, mas quando você vai aprofundar um pouco mais a palavra e aquelas pessoas não conseguem, porque são pérolas do reino de Deus, não é? Agora, isso não a questão de desistir daquela pessoa nem nada, né? Mas como hoje a sociedade vê vários grupos, né, que ela exclui, então hoje a sociedade exclui vários grupos, né? E como a igreja está dentro dessa sociedade, ela também acaba, né, não achando muito comum, muito normal alguns grupos. E a população de rua, realmente, ela convive com a sujeira, com a questão moral, com a droga, com o álcool, com o abandono, com a doença mental. E isso é muito visto como algo indigno por evangelho. Imagina uma pessoa dessa, né? Tanto que eles relatam muito a dificuldade que eles têm de entrar num culto, participar, não é? Por quê? Porque eles estão fisicamente, né, fora dos padrões, né, de higiene, de limpeza, até de sanidade mental, de sobriedade. Então, são pessoas que hoje não se encaixariam muito bem naquilo, né, que a gente tem dos que vão à igreja, né, daqueles que frequentam a igreja. Mas eu creio que o evangelho tem que chegar até eles, o amor de Deus tem que chegar até eles. Eu gostaria só de usar um texto que fala muito comigo nesse sentido, em Lucas 5, 5:12, quando Jesus entra numa das cidades e ele vê um homem coberto de lepra, e Lucas fala coberto de lepra como médico, então devia ser uma pessoa de olhar e você vê assim, puxa, que nojo, né? Não um olhar agradável. E Jesus vai e fala com aquela pessoa, aquele homem se prostra e fala assim, Senhor, se quiseres podes purificar-me. Ele não pede a cura, ele pede a purificação. E aí Jesus estende a mão e toca nele. E na lei judaica ele não poderia fazer isso, porque ele se tornaria tão impuro como aquele leproso. E ele se torna, porque né, a lei diz, você não pode tocar. E ele toca naquele homem e naquele momento ele fala, eu quero ser limpo. Eu achei interessante que não é um texto que fala ser curado, eu quero ser curado, ser limpo. Porque a lepra, ela não era só uma doença física, era uma exclusão social. Eram pessoas nojentas, a lei, a sociedade eram colocadas excluídas, né? Eram excluídas, viviam separados de suas famílias e tudo mais. E Jesus, quando devolve para ele a vida dele, não é só a cura física, ele devolve toda a questão social de convívio familiar. Ele reconhece que Jesus pode, de novo, fazer com que ele viva em sociedade, seja aceito. Eu creio que isso hoje é o que
deveria-se, né? Nós deveríamos abrir mais os nossos olhos para as pessoas que a sociedade vê como porcos excluídos, né? Como cães, pessoas que são chutadas de lá para cá, as famílias abandonam, as igrejas abandonam, a política abandona e elas vão para a rua. Mas essa pessoa, ela não está esquecida por Jesus. Quando eu leio esse texto do leproso, hoje nós não temos a lepra tão, né, como naquela época, uma coisa tão comum como naquela época. Hoje a lepra é uma doença extremamente controlada de tratamento. Mas a rua está cheia de uma lepra social. E creio que quando a gente chega com o amor de Jesus, não só com o discurso do amor, porque isso também, Jesus aqui, ele não só discursou, ele tocou naquele homem, né? Então, se eu não tocar nessa pessoa que eu considero porco, eu não vou saber, né? E Jesus, ele tocava nas pessoas, ele interagia com as pessoas. Eu creio que isso que Deus me chamou para fazer, né? Tocar nas pessoas, interagir com elas. Muito bem, você ouviu a palavra inicial dos nossos dois convidados, já elucidou bastante coisa, mas agora nós vamos elucidar ainda mais, vamos apertá-los. E você pode e deve participar do programa até para ganhar prêmios, né? Você liga para 3337-5886 em São Paulo e vota na nossa enquete. Se você não tiver computador ou não quiser usar o computador da sua casa, você usa aqui a Camila, né? Usa a Camila no bom sentido. Você fala com a Camila e ela joga os seus dados no computador. Ela tem uma amiga muito grande, que é minha aluna, que é uma médica, né? Que fala assim: pastor, o senhor fica falando que a Camila é a nossa lan house, né? E tal. Para você entender, se usar o telefone, a Camila vai jogar você no nosso site do mesmo jeito que você faria se você entrar no nosso site aí na sua casa. É exatamente a mesma coisa, porque o nosso sorteio é eletrônico, né? Então, a enquete é a seguinte, vamos lá. O que seria jogar pérolas aos porcos? Na sua opinião, o que seria jogar pérolas aos porcos? Tem 3 respostas possíveis. A primeira é a seguinte: perder tempo insistindo na evangelização de quem não se interessa pelo evangelho. Então, jogar pérolas aos porcos é ficar malhando em ferro frio, dando murro em ponta de faca, né? Ficar tentando evangelizar quem não está nem aí para o evangelho. A segunda resposta possível seria desperdiçar os recursos da igreja com aquilo que não seja a obra de Deus. Então, você pega os recursos da igreja, sejam recursos humanos, recursos financeiros, né? E usa em coisas que não são a obra de Deus, tá? Então, isso seria jogar pérolas aos porcos, ou jogar aos cães aquilo que é santo. E a terceira resposta é a de sempre, né? Não sei, tá? Então, vê qual resposta se aproxima mais daquilo que você pensa, né? Se é perder tempo insistindo na evangelização de quem não se interessa pelo evangelho, ou se é desperdiçar os recursos da igreja com aquilo que não seja obra de Deus, né? E vota, e depois, no fim, a gente vai ver qual vai ser o resultado. Vamos ouvir os telespectadores. Tem algumas dúvidas aqui que vocês, meus queridos convidados, né? Tanto o pastor Marcos quanto a pastora Mabel, vão responder, né? O Guaraci Andres Júnior, da capital paulista, diz o seguinte: entendo que Jesus se refere a um estado de espírito. Olha, a interpretação dele é diferente da de vocês dois. Esse estado pode sofrer variações de intensidade e duração, podendo acometer qualquer pessoa, inclusive eu. Eu é ele que está falando, né? De suas palavras, as palavras de Jesus, depreendo que quando nos deparamos com um interlocutor que esteja, ou não é que seja, mas que esteja em estado de ânimo de porco ou de cão, devemos nos abster de, naquele momento, levar-lhe a palavra e, no aguardo do momento adequado, darmos bom testemunho, para que ele identifique em nós o bom fruto. E o principal, para não agirmos como esses animais, devemos ficar receptivos à boa doutrina ministrada pelo mais desenvolvido na fé, evitando atitudes relaxadas, prepotentes, hostis, etc. Portanto, creio que Jesus, no imenso amor demonstrado pela humanidade, não nos induziria a colocar de lado uma só alma, quanto mais abandonar um grupo de pessoas sem lhes oferecer pérolas, ou seja, o evangelho, e o sagrado, né, que é o batismo e a comunhão. Vocês concordam? Pastor Marcos, concorda? Olha, eu acredito que é interessante a reflexão dele acerca disso, até porque nós devemos ser muito cuidadosos em taxar a pessoa como porco ou como cão,
dizendo que aquela pessoa se enquadra no que a figura de linguagem ou no que as figuras de linguagem estão querendo transmitir. Certo. Né? Mas, evidentemente, essa forma de entender que ele apresentou, que é um estado de espírito, que é um momento em que a pessoa é porco, é um momento em que a pessoa é cão, essa forma de entender, ela transcende o texto. O texto, ele não sugere isso. O texto, ele não apresenta essa condição como uma condição temporária ou momentânea, só daquele instante. É claro que alguém, num dado momento, pode rejeitar ali o evangelho, naquele instante apenas, e depois se mostrar uma pessoa aberta, tudo mais, e isso vai mostrar já que não é alguém que se enquadra na figura que está sendo mencionada aqui. Mas eu acredito que quando Jesus fala sobre isso, ele não está falando de pessoas que em alguns instantes, num minuto ou no outro da vida, fica nervoso, fica bravo e fala, não quero ouvir mais. Não. Eu acredito que ele está falando de pessoas que são realmente assim. É o perseguidor da fé. Tá. É o que odeia a verdade. É aquele que é marcado, que é caracterizado pelo rancor e pelo desprezo e pela blasfêmia. Dessa pessoa que ele está falando. Não é do indivíduo que eventualmente está meio nervoso, não quer ouvir muito bem. Não, esse não é o porco. Jesus não vislumbra essa hipótese aqui. Ele está falando de pessoas que são perigosas. Porque nós não podemos perder de vista que o que Jesus está alertando aqui são os seus discípulos. Ele está falando de situações perigosas, que os seus discípulos vão enfrentar momentos que podem ser perigosos para a sua própria vida. Os cães vão atacá-los. Então, a preocupação central de Jesus é com pessoas que são blasfemas e que são perseguidoras e que são perigosas. Um exemplo bíblico, Herodes. Quando João Batista lançou a pérola para ele, da admoestação contra o casamento que ele mantinha, que era uma relação ilícita, o que aconteceu com ele? Então Jesus, na palavra dele, está mostrando que João Batista errou. Ele não deveria ter feito isso. Não. Ué, Jesus falou para não fazer o que ele fez. João Batista, ele antes de verificar que era um porco, ele lançou a pérola. Quando ele lançou a pérola, ele não partiu do pressuposto, olha, Herodes é um porco, não vou lançar a pérola. Não. Antes de você tomar essa atitude, você tem que lançar a pérola para descobrir qual é a reação da pessoa. E o que aconteceu com ele? Ele foi morto por causa disso. Herodes era um porco, só que João Batista não teve a oportunidade de parar de lançar. Ele foi despedaçado. Até porque eu acho que ele não pararia, né? Do jeito que João Batista era. Talvez ouvindo a admoestação de Jesus, né? Ele parasse, né? Bom, vou parar de jogar a pérola porque realmente é um cão que vai me dilacerar. Né? Mas a preocupação central é essa, é com a segurança, porque os discípulos de Jesus podem correr riscos nas mãos de pessoas que são más, que são perversas, que podem destruir. Veja o que diz Paulo em Filipenses 3:2. Ele usa uma figura semelhante, ele fala, cuidado com os cães. Ele não está falando para ter cuidado com um cachorro que está na rua solto e que pode morder você. Ele está se referindo a pessoas aqui. Quem são? São falsos mestres. Eram pessoas que ensinavam a mentira. E essas pessoas, além de desprezar a verdade, eram perigosas. Nós aprendemos na igreja antiga, na história da igreja antiga, que muitos mártires foram vítimas dos ataques de pessoas que ensinavam mal, que resistiam à verdade, que atacavam a verdade. Ele fala, cuidado com os cães são perigosos. E é esse tipo de gente que ele tem em mente. Não a pessoa que uma vez ou outra fica nervoso porque você está falando de Jesus para ele. Pastora Mabel, tem uma situação que inclusive a senhora mencionou assim na sua primeira fala, mas que a gente tem que compreender também, né? A igreja. É comum bêbados serem barrados na porta dos templos, principalmente no culto solene, de domingo. Sempre aparece um bêbado lá para atormentar, né? Como é que a senhora vê isso? E os diáconos, tadinhos, são os encarregados de zelar pela ordem do culto, eles ficam num dilema. Se eles deixam o bêbado entrar, tumultua-se o culto e prejudica um monte de gente. Né? Se eles barram o bêbado, eles podem ser taxados de estarem fazendo discriminação, de incorrendo num pecado lá que Tiago condena e tal. Então, muitos deles usam esse texto. Não, a gente não pode jogar pérolas aos porcos.
Usam. Ah, eu já ouvi muitas vezes. Sim. Ó, eu E acho aí? que o alcoólatra não pode ser taxado de porco. Não, eu estou falando do alcoólatra, estou falando do bêbado, o cara que está embriagado, Tá. na porta da igreja, do seu culto. Da igreja, do meu... E aí? Bem, o culto, primeiramente, o culto é a Deus, né? Então, se eu teria que perguntar se Deus está incomodado com a presença dele, porque o culto não é para mim, não é para as pessoas que estão ali, é para o Senhor. Se aquela pessoa foi parar na porta de uma igreja, eu creio que ela está buscando alguma coisa, ela não está ali porque, né? Mesmo bêbado, mesmo alcoolizado, ele está buscando alguma coisa. Não sei se seria a melhor coisa botar ele dentro do culto, porque nós não teríamos realmente hoje estrutura para isso. Do jeito que são os cultos, realmente não daria. Mas eu creio que não precisa barrar a entrada dessa pessoa. Acho que pode botar para dentro, conversar, levar para um lugar, atender essa pessoa. Se ele tiver com fome, dar alguma coisa para comer. Se ele estiver sujo, abrir o banheiro para um banho. Hoje as igrejas têm, né, salas, tem banheiros, tem tantas coisas que a gente usa para nós mesmos, né? Para os seus próprios membros. Acho que usar para o outro também. Creio que mesmo que ele não entrar no culto, mas se pode fazer um culto com ele ali, né? Se pode apresentar a palavra de salvação. Eu acho que barrar é você impedir alguém, né? Quando Jesus fala, não os impeçais. A gente pode falar, como eu já vi várias vezes, olha, você é bem-vindo aqui quando você estiver sóbrio. Pode voltar que você vai ser bem-vindo, mas assim você só vai atrapalhar todo mundo. Porque o bêbado, quando está embriagado, Sim, é brincadeira. É difícil. Né? Aí pode dar essa orientação? Você volta aqui, põe um folheto no bolso dele e tal. Mas atende, eu acho que conversar com essa pessoa é muito precioso. Vai bêbado lá na casa? Muitos, drogados também. Mas durante o atendimento. E eles entram. Mesmo embriagados? Sim. E dá para, alguns casos, dá para conversar. O álcool e a droga não têm o mesmo efeito em todos os organismos, né? Diferentes efeitos. Então, dá para conversar e muitas coisas do que a gente conversa podem sim ser lembradas depois. Tem coisas que não dá para esperar, eu não sei que dia, por exemplo, se eu tenho contato com alguém que está... olha, quando você estiver sóbrio, você vem na igreja. Mas se ele não consegue ficar sóbrio... Complicado, hein? Não é? E o que a igreja pode ajudá-lo para que ele fique sóbrio, então, para ouvir essa palavra, para entender essa palavra? Né? Então, às vezes essa pessoa está lá e no outro dia ela pode morrer atropelada. E você perdeu uma chance imensa de falar com aquela pessoa, não é? Então, eu creio que sempre o caminho, assim, creio que por causa do trabalho que a gente faz, nunca é dispensar uma pessoa, não é dizer volta mais tarde, é aproveitar aquele momento, entender que aquela pessoa está lá com um propósito, e eu entendo que Deus coloca esses propósitos e essas oportunidades. Se eu desperdiço essas oportunidades que o Senhor está me dando, eu estou desperdiçando algumas coisas preciosas dele. Tá bem. Na vida daquela pessoa. A senhora tocou num assunto aí delicado, né? Porque pode ser que a última oportunidade do bêbado e no dia seguinte ele morre atropelado. Pois é, o tema de hoje sobre pérolas lançadas aos porcos e coisas santas jogadas aos cães foi sugerido pela irmã Marli Pinheiro, de Porto Velho, em Rondônia, que vai ganhar este presente da produção do Vejam Só, a Torá. Em edição bilíngue, um lançamento da Aba Press, um trabalho primoroso da Aba Press. Deixa eu mostrar o conteúdo da Torá para você ver. Ela vem em hebraico e em português na versão King James atualizada, tá? Então, você tem o versículo lado a lado. O mesmo versículo que está em português está também em hebraico. Principalmente para quem estuda hebraico, é precioso isso aqui, né? E é um lançamento da editora Aba Press e é o presente que nós estamos mandando para a Marli Pinheiro. Se você quiser conhecer melhor o trabalho e outras obras da Aba Press, no site abapress.com.br, aba com 2 Bs, ou então entra no site do Vejam Só, lá tem o link para você já entrar direto no site da Aba Press e pegar as suas informações, tá bom?
Vamos ver o que a repórter Carla Viana ouviu das pessoas que ela entrevistou a respeito dos cães e porcos. Vejam só. Os cães e os porcos que não devemos jogar pérolas. São aquelas pessoas que não dão atenção à palavra de Deus, aquelas pessoas que desprezam e se acham muito sábias. Elas acham que elas têm sabedoria nelas mesmas. Então, para elas, não devemos jogar. Eu acho que são pessoas que teimosamente resistem a aceitar o Evangelho. Teimosamente, só que é duro fazer esse julgamento. Realmente é difícil, temos que tomar muito cuidado, que as pessoas mudam de décadas a décadas, elas podem mudar. Cristo pode mudá-las. Na Bíblia os porcos é um animal amaldiçoado, né? São as pessoas que se você for passar a palavra para eles não vão aproveitar. Então, você vai estar desperdiçando o tempo, a palavra, né? Porque não vai... você perde seu tempo. Jogar pérolas a porcos, eu entendo assim, que você está perdendo seu tempo com aquela pessoa, aquela pessoa que ela não tem condições de assimilar, né? O aprendizado. Ela não quer. Ela não quer ou não tem condições. Pois é, essa é a interpretação mais assim popular desse texto difícil, né? Mas ele apresenta uma dificuldade subjacente, que inclusive alguns entrevistados demonstraram, né? Que é justamente, bom, então tem pessoas que a gente não deve insistir. E aí? Tem, por exemplo, mensagens aqui no site, que você que está com o computador ligado já viu, de pessoas que se dizem que hoje são convertidas porque insistiram e não desistiram dela. Se tivesse desistido, ela hoje não estaria salva, né? E aí eu quero pôr uma pimenta bem lascada aqui na esfirra do pastor Marcos, perguntando para a pastora Mabel o seguinte: pastora, a senhora não quer confrontar o pastor Marcos, ele está dizendo que os porcos e cães são pessoas que oferecem perigo a quem prega, que resistem ao evangelho e tal. Ele foi muito claro nisso. Então eu quero fazer para a senhora a seguinte pergunta: imagine um muçulmano que hoje é o ícone do inimigo dos cristãos, porque os cristãos se aliam aos judeus, né? Então, um muçulmano xiita daqueles assim, bem bravo. A pessoa vai pregar o evangelho, ele reage com muita violência, ainda mais se for no país dele, é proibido e tal. Então, nós não devemos pregar para os muçulmanos, é isso que Jesus falou? Como é que fica? Como é que eles vão se converter e conhecer a verdade? Eu creio que eles têm que ouvir também. E aí? Desce um anjo do céu e prega para eles? Não. Eu já tenho algumas iniciativas missionárias, não é? Com os povos chamados não alcançados. Isso. Que não são iniciativas missionárias que nós estamos acostumados, são feitas de outras formas, né, a fim de que o evangelho chegue até lá, não através de pastor, de igreja, de missionário, mas através de outras intervenções. Mas eles não estão, quem está indo lá não está transgredindo a essa ordem de Jesus? Não, porque eles foram criados nessa doutrina. Aquelas pessoas, elas não conhecem outro Deus a não ser Alá. Eles foram criados nisso, creem que isso é a verdade, e eles têm que ter pelo menos a chance de poderem opinar, de poderem escolher. Mas então, de quem Jesus está falando? Então, eu creio que Jesus, no seu ministério, ele nos mostra, né, através da sua vida, que é o nosso exemplo, as pessoas com que ele realmente foi e aquelas pessoas que ele não ficou muito tempo com, né? Com quem ele não ficou muito tempo e com quem ele não investiu tanto do seu ministério. Eu creio que os religiosos da época que impediam, né, a proliferação do reino de Deus, ele como filho de Deus. Então, você vai ver que ele não fica muito tempo discutindo, ele não fica muito tempo querendo falar, olha, eu sou filho de Deus, eu sou a salvação. Por quê? Porque aquelas pessoas não queriam mesmo e eles estavam ali para atrapalhar o ministério de Jesus, para acusá-lo, para dizer que ele era uma pessoa, um charlatão, que ele era mais um,
que estava vindo ali, né? Mais uma seita judaica da época. Então, eles estavam pensando, vamos proteger aqui a nossa religiosidade, né? Então, eu creio que naquela época, as autoridades religiosas, elas se constituíam, sim, porque os profetas todos do Antigo Testamento também vão falar, né? Olha, vocês é que fazem o meu povo pecar, vocês é que fazem o meu povo se desviar. Os profetas falam isso bastante. E Jesus vem de novo e ele não acusa as pessoas, ele não fala, olha, vocês não sabem. Ele fala que as pessoas são lideradas e esses líderes, conhecendo o Senhor, mesmo assim omitem a verdade. Então eu creio que... Então agora a senhora concorda com o pastor Granconato. Herodes é um ícone desse... não era religioso, mas inimigos, sim. Não, são os inimigos do Evangelho. Institucionais da fé. Isso. Hoje teríamos muitos outros. Depois eu aperto ele contra a senhora. Vamos lá. Maria de Castro, de Coronel Fabriciano, em Minas Gerais. Pastor Heber, a paz do Senhor. Eu creio que atirar pérolas aos porcos seja exatamente se sim falar de Cristo a quem não quer ouvir. Você está perdendo seu precioso tempo e a palavra de Deus jogada ao vento. Já tive essa experiência e cheguei a esta real conclusão. Não vale a pena falar do grande amor de Cristo para quem não quer ouvir. Por isso, penso que Cristo quer dizer exatamente isto. Mas aí, pastor Marcos, como é que fica aquela palavra de Paulo a Timóteo? Prega, instes, repreenda, redarga, insista, a tempo, a fora de tempo. E aí? O que a irmã aí, como é que ela chama? Maria de Castro. Como a Maria de Castro mencionou, a visão dela precisa de uma correção. O texto de Mateus 7 não fala de uma pessoa que não quer ouvir. Na realidade, o incrédulo, ele sempre apresenta uma resistência contra a mensagem da fé. Senão não seria incrédulo. Senão não seria incrédulo. Se fosse só jogar a pérola e pronto, a pessoa abraça e pega, seria muito fácil. Mas sempre a pessoa apresenta uma resistência, uma falta de disposição em escutar. Às vezes você prega, como alguns já disseram aí, alguém fez uma referência a isso há pouco, você prega muito tempo para uma pessoa e essa pessoa ouve, mas ela não se decide. Essas situações todas que nós mencionamos agora, essas situações não se encaixam no que Jesus está falando aqui. Jesus está falando de pessoas que pisoteiam nas pérolas, eles desprezam violentamente, eles rejeitam, eles consideram aquilo profano, eles não veem nada de sagrado naquilo, a atitude deles é de rejeição violenta e severa. E mais, eles se voltam contra você para despedaçá-lo. Então, é essa situação que Jesus está vislumbrando aqui. Então, devemos sim pregar para os muçulmanos, como foi a pergunta dirigida à irmã Mabel. Devemos pregar para eles. Mas, quando percebermos que a resistência deles está se tornando profana e violenta, então devemos nos dirigir a outro muçulmano, a uma outra muçulmana e falar para aquelas pessoas. O apóstolo Paulo, ele próprio, foi uma figura extremamente violenta contra a igreja. Não queria ouvir. Quando ele caiu ali ao solo na estrada de Damasco, o Senhor Jesus disse para ele: dura coisa é recalcitrar contra os aguilhões. Não sabemos direito o que significa isso, mas parece que o apóstolo Paulo estava teimando contra alguma coisa. Ele viu, ele escutou a pregação de Estevão. Ele ouviu o testemunho de Estevão. Talvez tenha resistido ali, mas o Senhor o buscou. Então, para se enquadrar nessa situação, é necessário que haja essa situação de violência e que nos coloque em risco, então nós paramos. Agora, lembrar uma coisa que o rapaz disse aí também. Alguém pode ser um porco violento hoje, um cão violento hoje, querendo me matar, e depois de algum tempo, nós percebermos que essa pessoa, pela graça de Deus, ela agora é dona de um coração mais brando, mais tranquilo.
Às vezes ouvimos falar de familiares, de pais que se viram diante de filhos que se converteram e foram extremamente violentos, colocaram eles para fora de casa, quiseram bater, queriam que eles morressem, disseram, olha, eu prefiro ver você morto do que na igreja. E depois de 10 anos, 15 anos, esses pais começaram a ouvir o evangelho, foram até a igreja, alguns até se converteram. Então, é possível, agora eu estou transcendendo o texto aqui, estou indo além do texto. É possível que a situação de porco e de cão não seja uma situação perene até o fim da vida. Alguém pode ser um terrível porco, um terrível cão agora, violento, odiando os crentes, odiando a mensagem, perseguindo, querendo até matá-los. E depois de alguns anos, o seu coração não ser mais um coração de porco ou de cão. E aí nós percebermos que ele está aberto à mensagem, aberto à palavra. Então eu vou dizer, bom, não estou mais diante de um cão ou de um porco. Agora estou diante de alguém que parece mais receptivo. Vou repetir aquela mensagem que não muda essa pessoa. Vamos ver o que vai acontecer. Amém. Alex da Silva Moreira, de Valença, no Rio de Janeiro. Na minha visão, o que Jesus estava nos ensinando é que não devemos perder nosso tempo com quem não quer receber o que temos a passar. Isso só traria decepção e tristeza. Deixemos que os porcos e os cães sigam sua vida. Que Deus nos ajude a enxergarmos as pessoas idôneas que receberão com alegria nossos tesouros adquiridos no caminho, conforme 2 Timóteo 2:2. Alex, cuidado com esse tipo de postura, irmão. Temos que pregar a todos. A semente foi lançada em todos os solos, né? Jailson Souza, de Belém do Pará. O amor e paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Parabenizo pelo programa. Entendo que a pérola representa o Evangelho, bem como o Rei de Deus, e os porcos e cães, as pessoas que, devido ao pecado, desprezam o real valor da palavra. Agora, eles também não estão inseridos no meio cristão, conforme Filipenses 3:2, 2 Pedro 2:20 a 22? O pastor Granconato já explicou, né? Estão sim. Tem cães e porcos dentro da igreja. Oscar Barreto dos Santos, e não estamos falando de corintianos e palmeirenses. Oscar Barreto dos Santos, de Aracaju e Sergipe. Paz e graça, pastor Heber, a todos e tal. Mateus 7,6, ele cita o texto, né? Diz, é necessário lembrar que para os judeus, os dois animais alistados, tanto cães quanto porcos, são considerados impuros. E no caso dos porcos, mais especificamente, o Antigo Testamento condena até mesmo seu uso como alimentação. A expressão não deis aos cães as coisas santas parece ser uma alusão ao ato do sacerdote de lançar a carne do sacrifício, dado em holocausto, para que os cães a comessem. Por seu turno, a expressão deitar aos porcos as pérolas aludiria à atitude de um homem rico que joga as pequenas pérolas que tinham, aparece semelhante a ervilhas e milho, para que os porcos comessem, né? O espaço acabou e a mensagem dele não. Então, não sei qual a conclusão. O Júlio Maria Rodrigues Guimarães Júnior, de Abre Campo, em Minas Gerais. Devemos tomar muito cuidado ao analisar o trecho da Bíblia. Uma coisa é certa, o Evangelho deve ser pregado a todas as criaturas. Todas as pessoas devem conhecer o Senhor Jesus, independente de quem quer que sejam. Mas, como vivemos num meio onde há todos os níveis de maturidade espiritual, há certas verdades bíblicas que algumas pessoas não estão habilitadas no momento a saber. Por exemplo, se você vai conversar com alguém que não conhece o Senhor Jesus, seria ridículo falar em tribulação, marca da besta, ou falar na apostasia que estamos vivendo hoje em dia. É necessário que se fale de Jesus primeiro, com o tempo, com o estudo, depois de ter aprendido o básico, o primordial, aí sim, esse irmão estará preparado para debater sobre esse assunto, como escatologia, como seitas, etc. Esse dar ou jogar pérolas aos porcos seria ensinar uma pessoa algo que ela, no momento, não está apta para compreender, né? E que não é o momento certo para ela aprender. Na hora certa, ela poderá, sim, aprender e crescer a nível de doutrina, pois o mais importante é conhecer, primeiramente, nosso Salvador Jesus. Como que a gente lida com, então, pastora Mabel, à luz dessa palavra aí do Júlio Maria, com as pessoas com as quais a senhora está acostumada a lidar, né, que vivem em situação de rua, muitas vezes com a compreensão entorpecida pelo uso de drogas ou de entorpecentes? Qual a mensagem que a gente dá para eles naquele momento? Eu creio que não vai falar mesmo de tribulação, nem nada disso. Mas a mensagem... Não pode falar assim, se você continuar desse jeito, você vai para o inferno. Ele sabe, ele já vive nisso, né? Eu creio que
Ele vive numa situação social muito difícil. Então, certa vez, já aconteceu de eu estar conversando, ele falou assim, eu sei o que é isso, eu vivo nele. No inferno. Então a senhora falou do inferno. Sim, eu já fiz muitas besteiras, muitas, já falei coisas, eu aprendi, né, com eles, eu acho que a lidar com certas situações. Mas eu creio que a pessoa, ela tem que ouvir aquilo que o seu coração está precisando, que a sua alma precisa. Eu creio que também o meu falar, ele tem que ser dirigido pelo Espírito Santo de Deus e creio que nós devemos ter discernimento, muito discernimento, para falar da palavra e saber em que terreno está sendo lançada e o que aquela pessoa está precisando. Então, temos que ter esse discernimento, que é um dom do Espírito Santo. A outra coisa é que você lança a palavra, mas quem convence da justiça, do pecado e do erro é o Espírito Santo de Deus, você não converte ninguém. Amém. Então, também eu não posso falar assim, olha, eu não vou falar com essa pessoa porque no meu julgamento ela está alcoolizada ou ela está num momento difícil, ou ela não vai me escutar, porque isso, quem vai decidir é o Espírito Santo de Deus que vai fazer a obra. Então tem que pregar. Tem que pregar. As pessoas na igreja estão quietinhas, a gente entende que estão prestando todas atenção, e mesmo assim a palavra não vai surgir um grande efeito em pessoas quietinhas e sentadinhas, elas só são educadas e comportadas. Isso não quer dizer que o coração está aberto. É verdade. Wagner Luiz de Souza, de Uraí, no Paraná, tem uma interpretação que eu nunca tinha visto. Ele diz assim, acho que ensinar pode ser interpretado também como dar dinheiro para falsos profetas, ou seja, falsas obras. Então, dar pérolas aos porcos é dar dinheiro para falsas obras, ou então dar dinheiro para falsos profetas. Não deixa de estar certo, né? Dificilmente o falso profeta e o malandro que recebe esse dinheiro vai se voltar para despedaçar quem deu dinheiro para ele. Ele vai sorrir, vai dizer muito obrigado, mas não vai se voltar violentamente contra essa pessoa. A interpretação não cabe no texto de forma nenhuma. Mas ainda que tenha que tomar cuidado e não dar dinheiro para essa gente. É tentador, é tentador. Marlene Silva, de Meia Praia, em Itapema, Santa Catarina. Praia linda que tem em Itapema. Paz e graça a todos. Creio que diz respeito à evangelização. Os cristãos que distribuem as preciosas pérolas do plano redentor de Deus devem ter cuidado para não dar munição àqueles que gostam de denegrir a verdade. Antes, eles devem pregar àqueles que estão preparados pelo Espírito de Deus para receber a verdade. Todavia, pode ser também um conselho de bom senso para preservar as vidas dos crentes em um mundo hostil, pois devemos guardar-nos e sermos pisoteados pelos escarnecedores. Amo esse programa, amém, glória a Deus. Valeu, Marlene, Deus te abençoe. Infelizmente, nosso tempo acabou. O resultado da enquete é o seguinte: o que seria jogar pérolas aos porcos? 60% responderam que seria perder tempo insistindo na evangelização de quem não se interessa pelo Evangelho. E está errado, não é isso. 24% é desperdiçar os recursos da igreja com aquilo que não seja obra de Deus. E 16% responderam que não sabem. Bom, na minha visão, muito rapidinho, é o seguinte: Jesus disse para não jogar pérolas aos porcos, mas ele não nos autoriza com isso a deixar de amar o nosso inimigo e aquele que nos persegue. Podemos até evitar pregar para quem ameaça a nossa vida, mas devemos orar por essa pessoa, interceder no mundo espiritual por ela, repreender o mal que age no coração dela, agir como Paulo fala em 2 Timóteo 2, 24 a 26. É essa a postura que a gente deve ter, porque nos livros de evangelização, há inúmeros testemunhos de quem havia sido hostil ao Evangelho, perseguido até com morte os pregadores no mundo onde isso pode acontecer de acordo com a lei, e depois foram alcançados pela graça de Jesus e acabaram de perseguidores se tornando perseguidos, repetindo a história do apóstolo Paulo. Por quê? Porque os perseguidos amaram essa pessoa. Podem até ter deixado de lançar pérolas aos porcos, mas jamais deixaram de amar o perseguidor e interceder por ele no mundo espiritual. Para você que está com a gente, que fica com a Rita, a paz e a graça de Jesus, voltaremos amanhã com mais um Vejam Só.